no site, lá no YouTube, Vitão? Então sobe lá, a dona Diva até pediu para você subir. Sobe amanhã o de domingo passado e já sobe o de hoje também. E foi muito, muito interessante, porque o poder de Deus, irmãos, é o que nos permite ver Deus, experimentar, sentir. Eu falei domingo passado que o poder é sinônimo de glória. Quando a gente fala assim, lê na Bíblia que viram a glória de Deus, a glória é a expressão do poder, é Deus agindo. Nós estamos estudando o caráter, as características de Deus, e chegamos agora no poder. E o poder é isso, é um Deus que faz. E falamos na semana passada sobre um Deus que faz as coisas físicas, as coisas biológicas. Falamos de forma mais interessante ainda que ele não só faz as coisas, mas ele faz as leis que dirigem as coisas, que é mais fantástico, mais impressionante ainda. Se é difícil entender e aceitar cientificamente a evolução, dada a complexidade das coisas, é impossível aceitar a evolução, porque as leis foram criadas do nada por uma consciência inteligente. A lei da física é algo fantástico. E a gente falou na semana passada, então eu não vou retornar. Hoje eu quero retomar a partir da criação das coisas espirituais. Porque, queridos, se quando Deus cria as coisas materiais, já é algo fantástico, é fruto puro do poder de Deus, quando ele cria as coisas espirituais, é mais fantástico ainda. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, porque as coisas espirituais são mais fascinantes, são mais deslumbrantes e muito mais inexplicáveis do que as coisas materiais. Então vamos abrir, nós vamos ver alguns versículos. Eu avisei na semana passada que esse assunto não está necessariamente na apostila, foi fruto da minha meditação lá em Campinas. Então vamos abrir os textos bíblicos. Gênesis 2:7. Abra lá. Eu não vou escrever hoje, apesar de que eu escrevo só rabisco mesmo. Eu não sou muito didático na minha utilização da lousa, mas eu gosto de escrever. Facilita a minha forma de pensar. Mas eu vou descansar, hoje eu vou pregar à noite, vou viajar, então eu vou ficar sentado. Essa vênia dos irmãos, para a gente lembrar do STF. Gênesis 2:7. Isso, vai projetando aí para a gente, Mateus. Muito bom. Vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou na linguagem aí da Revista e Atualizada, e o homem passou a ser alma vivente. Essa tradução alma é melhor do que ser, escolhida aí para a NVI. A intenção do autor é claramente identificar a alma e não o ser integral. Muito obrigado, viu, João? Estava com saudade de você, João. Você andou sumido. A alma, irmãos, é uma criação fantástica. Se tem algo que o cientista não põe na lâmina, é esse trem chamado alma, que a gente vai conversar um pouquinho, que é uma criação espiritual. Porque não é só o respirar, envolve toda uma relação de leis, quando se trata dessa parte espiritual. E a alma aqui faz referência não só à sua parte humana, mas também à parte espiritual. Existe uma discussão teológica antiga, e que hoje as pessoas não prestam muito atenção, é se o ser humano possui 2 ou 3 subdivisões. Se ele tem corpo e alma,
ou corpo e espírito, e aí alma e espírito são palavras intercambiáveis, são sinônimas, e aí os que defendem essa ideia são chamados de dicotomistas. Creem na dicotomia, que o homem é dividido em duas partes. Ou então, se o homem tem três partes, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. Então deixe marcado aí em Gênesis 2, que a gente vai voltar, e olhe lá em 1 Tessalonicenses 5. Chama-se tricotomista. Não é de tricô, não. É de tomo, 3 tomos. Ou de 2 tomos, né? Antigamente o pessoal de medicina estudava por tomos. Tinha o tomo 1, tomo 2, eram os fascículos, né? Então, o homem em 2 volumes ou o homem em 3 volumes. Abre lá, Mateus, 1 Tessalonicenses 5, 22. Deixa eu ver. Não, não é o 22, não. 23. Você lê para a gente, Daniel? Você pega o microfone para ir lendo lá, fazendo favor? Esse eu vou ler. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente e que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de diferenciar aí, e ele não tem razão literária para fazer isso, se ele fosse usar alma e espírito como sinônimos, porque ele escreve numa linguagem grega muito clara, dizendo que o homem é guardado então no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, fazendo referência a 3 partes. E tem um texto muito emblemático agora em 1 Coríntios 14. Primeiro Coríntios 14, 15. Aí você pode ler, tá, Daniel? 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? Esse texto deixa claro que quando a gente usa o dom de línguas, a gente, aquele que tem o dom, ele faz um exercício mental, mas ele faz um exercício espiritual, mas ele não faz um exercício mental. Não é inteligível para ele aquela palavra e língua que ele fala, se ele não tiver o dom da interpretação, criando claramente uma distinção entre o que é espírito e entre o que é alma. A alma pode até ser usado como sinônimo de mente, mas de espírito não pode. Às vezes na Bíblia as palavras são usadas assim, mas o conceito claro na palavra é que o ser humano, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. O que me interessa aqui é o poder de Deus para fazer isso, para criar estas coisas. E estas coisas nós chamamos de espirituais porque nós não vemos com estes olhos. Por exemplo, nós vemos o ser, né? Você olha para o lado aí, dá uma olhadinha para o lado, você vai ver o ser inteiro de uma pessoa. Quando você vê o ser inteiro, você vê o corpo nitidamente. Mas você também vê a alma, você vê o espírito, que estão inclusos no conceito de ser.
mas são de substâncias diferentes, são de substâncias distintas. Então, quando o Senhor cria pelo poder dele, cria as coisas materiais, ele também cria pelo poder dele as coisas espirituais, que são de natureza, de substância, distinta dessa matéria, como a gente viu semana passada. Para quem não estava aqui semana passada, nós falamos o seguinte, que quando Deus criou a matéria, né, ele criou exatamente o básico da matéria, os átomos, as moléculas, e a partir dessa criação básica, ele combinou os átomos e as moléculas para gerar tudo que existe, tudo. Quando a gente lê na Bíblia, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aquele escritor não tinha o alcance científico para escrever assim, formou o Senhor Deus das moléculas tais. Porque foi isso que o Senhor fez, ele formou das moléculas. E a gente falou semana passada, a combinação das moléculas que é fantástica. Por exemplo, nós somos moléculas de carbono. Não somos? É molécula de carbono ou átomo de carbono? Eu não sou bom nessa área de química. É molécula ou átomo? Ninguém é bom também? Quem é bom? Molécula de carbono. Né? Tem alguém escrevendo aí com lápis ou com lapiseira? Está escrevendo com lapiseira? Está lá, ó. Tem é carbono também. Então, o que o Senhor faz? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. É a maestria do alquimista celeste, que combina a molécula e produz a diversidade da criação. Mas isso a gente falou semana passada. Agora, de uma substância que a gente não sabe qual é, ele faz o quê? Ele cria as almas. Ele cria os espíritos de cada um de nós. Ele combina essa substância espiritual e cria a alma do Gabriel, a alma da Elienay, a alma da Alice, que é pequenininha, tá lá, não entende nada que a gente está fazendo aqui. Mas ele criou isso com a mão dele, com o tato dele, com a inteligência dele, com o poder dele. E criou também para colocar dentro da gente o espírito. Então, o espírito do Gabriel, o espírito da Elienay, o espírito da Alice. E, queridos, isso é substancial. Existe uma substância para isso. Existe uma matéria para isso. E o Senhor criou, isso é puro poder. Quando a gente convive, nós estamos convivendo com o puro poder de Deus em ação. Por isso que a única expressão que a gente poderia ter, e é isso que os Salmos muitas vezes nos lembram, é glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós estamos diante de uma criação fantástica, que envolve a matéria biológica, mas envolve uma criação espiritual, que lá em Gênesis 2:7 é mencionado. Soprou nas narinas e ele passou a ser alma vivente. É uma criação espiritual. Criação, irmãos, que o Senhor continua fazendo sempre. Né? A gente está cheio de grávida na igreja. Né? A gente sabe disso. Cuidado, Tamara e João. Cuidado, entendeu? Quem foi incauto, a gravidez pega a pessoa, que é igual doença. Né? Então nós temos, né, a Karina está grávida, né? A Liege está grávida. Tem mais alguém grávida aqui hoje? Não, né? Quando o Senhor cria no ventre da mulher, ele cria para esse ser uma alma. Ele cria para esse ser um espírito. Eu falei semana passada no finalzinho da aula que houve uma discussão na época medieval se o Senhor já tinha criado um depósito de almas eterno. Então ele criou todas as almas e à medida que a pessoa nascia, ele ia lá naquele depósito, pegava a alma e punha no ventre da pessoa. Não é assim, ele continua criando. Ele continua criando. É uma criação de um ser. Cada pessoa
leva essa impressão digital de Deus. Por isso que é tão diverso uma pessoa da outra. E ele não só cria a substância, como ele cria, e isso que é fantástico, irmãos, eu fico deslumbrado com isso, ele cria a lei para essa substância interagir, para essa alma desenvolver, para essa alma relacionar. Ele criou, assim como ele criou a física, as coisas, e ele criou uma lei dizendo, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não foi o ser humano que criou isso, o ser humano descobriu a lei, né? Descobriu a inércia, e por aí vai. Descobriu a entropia. Assim como o Senhor criou a lei, que faz com que a matéria se agrupe e exista num equilíbrio fantástico, ele criou as coisas espirituais e criou leis para que as coisas espirituais existissem. Então vamos pegar a gente, criou o ser humano. Quando ele criou a alma, ele fez o seguinte, o ser humano foi projetado para ser outro tipo de ser, né? Os biólogos não cristãos dizem assim, não, o ser humano é um animal evoluído. Então ele só é um animal que foi evoluindo, mas na realidade o que o ser humano é um animal. Está ali na categoria dos animais. Queridos, ainda que cientificamente a gente possa usar essa terminologia, o ser humano não é um animal evoluído, o ser humano é um ser à parte. E o que torna o ser humano um ser à parte é a sua alma. E o Senhor criou não só a alma, mas criou uma relação, uma legislação, uma lei tão rígida quanto a lei da física. E quando a gente quebra essa lei, a gente se quebra na lei. Vou dar um exemplo, usando a física. O Senhor criou a lei da gravidade, certo? E por causa da lei da gravidade nós andamos aqui, na Terra, para todo lugar. Você pode andar no plano, a nível 0, nível do mar, e você pode subir um monte. O Senhor também criou a lei da aerodinâmica. E essa lei da aerodinâmica não se aplica a nós, mas se aplica aos pássaros, que são compostos de moléculas tais quais as nossas, reagrupadas de forma diferente. A lei da aerodinâmica cabe para o pássaro. O pássaro chega e posa assim, tchá, no chão. Aí dá na cabeça do pássaro levantar voo. Aí ele faz assim, tchá, vai embora. Ele posa, vai embora. Olha o que é. Lá nas suas, quem mora em casa e tem quintal, posa pardal. É horrível. Eu tenho vontade de matar os pardais que posam lá na minha eu e o Mateus. É muito pardal. Muito pardal. Mas a gente não mata, tá? A gente só tem vontade. Na hora que eu levanto, ele voa. É muito fácil. É a lei da aerodinâmica aplicada ao pardal, somada com a lei da gravidade. Agora, sobe você lá no alto do seu telhado e pula para você ver. Não cabe a você a lei da aerodinâmica. Aí você vai quebrar a lei da gravidade. E vai se quebrar. Agora vamos transportar isso para as coisas da alma. O Senhor criou a alma, que é uma substância material, imaterial, espiritual, mas é uma substância. Só que é de uma matéria que a gente não sabe, porque não cabe na lâmina. É a matéria para deixar os sábios deste mundo enlouquecidos. Não é isso que diz a Bíblia? Que ele resolveu enlouquecer, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele criou a alma, que é tão simples, e criou relações para a alma viver bem. Por exemplo, para a alma viver bem,
a melhor relação é o amor. É uma lei, irmãos. Não é um sentimentozinho assim, ai, eu acho que agora eu vou... Não, é uma lei de Deus tão rígida, ou mais, do que a lei da gravidade. Porque se as almas quiserem viver bem, elas vão ter que viver a lei do amor. É assim que funciona dentro de um casamento, é assim que funciona no relacionamento pai e filho, é assim que funciona no relacionamento entre irmãos, é assim que funciona no relacionamento da igreja, é assim que funciona em qualquer lugar da terra. Ao mesmo tempo que o Deus vivo, pelo seu poder, criou a alma, ele já criou a lei que faz com que a alma cresça e viva bem. E essas leis, elas são intensas. Então ele criou o amor, ele criou o autocontrole. Não criou o domínio próprio? Quando você vai conversar com uma pessoa e vocês têm opiniões contrárias e estão emocionalmente envolvidos, se não tiver domínio próprio, o que sai? É morte, né? Por quê? Porque quebra a lei. Porque a pessoa tem que respeitar leis. Ah, não, isso é educação. Educação vem do berço, vem do céu. O Senhor que criou isso, que funciona em qualquer lugar. Se a pessoa não aprendeu no berço dela, na casa dela, e ela entender isso numa igreja, numa escola, num grupo, onde quer que ela esteja, e ela falar assim, eu vou seguir essa lei, ela vai conseguir conversar. E isso nos faz distintos de qualquer tipo de outro ser existente na face da terra, porque estas leis não se aplicam aos outros seres. O Senhor não criou as leis espirituais para os outros seres. Criou para a gente. Por isso que nós somos seres distintos. Nós somos os únicos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Isso é poder, irmãos. Quando a gente vir uma família se relacionando bem, a gente tem que fazer o quê? Dar glória a Deus. Porque cada vez que a gente vê o poder de Deus em ação, a gente dá glória a Deus. A gente vinha, eu e a Sarinha, de Campinas, na sexta-feira, a gente veio conversando. No final do dia, entre o entardecer e o anoitecer, nós pegamos esse período. E nós saímos de Campinas, estava nublado, chovendo, até Pirassununga, tempo escuro. De Pirassununga para cá ele foi abrindo. E deu um céu maravilhoso. Maravilhoso. Lindo. Aí a Sara falou assim, nossa, esse céu aí, como é que você falou, filho? É digno de um quadro, né? Eu que falei? Então fui eu que falei. Eu disse, nossa, esse céu aí é digno de um quadro. Aí a Sara falou assim, é o contrário, o quadro que é digno do céu. Porque o quadro que é, o céu que é deslumbrante. E aí a gente veio andando, e irmãos, Ribeirão Preto é única. Não sei se você já notou, Ribeirão Preto, aqui na região nossa, é a única cidade que você só vê quando chega na boca de Ribeirão. Se você sair de São Paulo, qualquer cidade você passa e vê a cidade grande, mas você passa no meio. Ribeirão não, você chega na boca, você vê a cidade inteira. É lindo. Parece filme do Guerra nas Estrelas. Aqueles filmes de cidade espacial. É muito bonito. E você vê ela todinha. Você vê o poder de Deus e você vê o poder do homem. Você vê o poder de Deus e fala, como Deus é poderoso. Você vê o poder do homem e fala, como o homem é poderoso e inteligente. Quando você vê uma família vivendo bem, a gente tinha que falar a mesma coisa. Nossa, glória a Deus. Porque na realidade, para a família viver bem, ela está aplicando uma lei que Deus criou. Não é fruto, isso é ridículo isso, do acaso. O homem da caverna que batia na cabeça da mulher, bah, bah, agora eu não vou bater, agora eu vou convidar. Não, é uma lei que há desde o início. O Senhor criou estas coisas. Ele criou a bondade,
Ele criou alegria, Ele criou a tristeza. Sabia disso? Ah, não foi o diabo que criou a tristeza? Não foi o diabo que criou a tristeza, foi o Senhor. A tristeza faz parte da nossa vida. O medo faz parte da nossa vida. O medo é uma coisa boa. Ele é ruim quando ele passa a dominar a vida de uma pessoa. A pessoa tem medo demais, aí é ruim. Mas quando você que tem filhos pequenos ensina o seu filho a atravessar a rua, você ensina o seu filho a atravessar a rua com base no medo. Você fala assim, meu filho, você não pode atravessar correndo, porque o carro é mais forte do que você tem que ter medo do carro. Então, quando o Senhor, nesse arrobo de criatividade e inteligência, Ele constrói pelo poder que Ele tem. Isso é trabalhar as coisas espirituais, isso é trabalhar a alma. Nós temos contato com o poder de Deus, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Eu acho fantástico quando eu sou bem tratado num local que eu vou comprar. Porque o normal não é a gente ser muito bem tratado. O normal é, né, se a gente for mais ou menos, a gente está feliz. Porque tem gente que atende mal. Você já foi mal atendido em alguns lugares? Eu já fui muito mal atendido. Mas quando eu sou muito bem atendido, eu fico fascinado. Porque é o poder de Deus na vida daquela pessoa. Ela está deixando os conceitos divinos transbordarem, crescerem, exalarem da vida dela. Porque Deus é assim. Deus sempre trata bem. Até quando Deus trata mal, Ele está tratando bem. Quando Ele corrige, quando Ele disciplina, quando Ele bate. E quando a gente vivencia, experimenta na vida de um semelhante, de um ser humano que nos atende, eu pelo menos faço questão de dizer, rapaz, que atendimento bom, que atendimento bom. A gente vinha para cá também, né? Eu e a Sarinha paramos no posto, fomos abastecer, e o mocinho que atendeu super bem, falou, o senhor quer que olhe a água, quer que olhe? Eu falei, não precisa não, eu estou com pressa. Eu falei, não, deixa eu olhar. Eu falei, não precisa não, deixa eu... Então tá bom, então pode olhar. Aí eu falei, então aproveita e olha o pneu. Estava baixo. Se ele não insistisse, eu não ia olhar o pneu, eu ia vir a viagem inteira com pouca libra. Mas aquela boa vontade em servir, sem ganhar, sem ter que receber um dinheiro. É o serviço dele. Ele faz o serviço dele com dedicação. Queridos, estas coisas são fruto do poder de Deus. Ele criou as coisas espirituais e Ele criou as leis que regem as coisas espirituais. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Posso passar para frente? Bem, aí Ele criou quer dizer, na realidade Ele criou antes o que eu vou falar agora, mas eu quis orientar a partir dessas coisas mais simples. Ele criou duas leis para fazer funcionar tudo isso. Ele criou a liberdade e a vontade. A liberdade e a vontade a gente também não põe na lâmina do laboratório. Onde é que está a liberdade? Cadê a caixa da liberdade? Você vai lá cozinhar, né? Eu que gosto de cozinhar, ontem eu temperei uma carne com mix de pimenta, você vai lá e pega. Onde é que está o frasco da liberdade? Não tem. Mas a liberdade é uma essência, é um componente essencial da vida em sociedade para seres livres. Então Ele criou a liberdade, porque Ele quis criar almas, e criou a vontade. Você é 100% responsável pelas escolhas que você faz. O que você tem? Vontade e liberdade. E aí, irmãos, entra, na minha visão, tá bom? O maior componente do poder de Deus. De todos. De todos. Não é o mais visível, mas é o maior. Abre lá em Daniel,
4:35. Daniel 4:35. Faz favor, lê para a gente aí, Daniel. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Isso, eu pedi o Daniel para ler, porque a tradução dele é mais fácil de entender. Diz assim, ele opera com os moradores, o exército dos céus e os habitantes da terra, como ele quer. Quando fala aí exército dos céus, ele opera com os anjos, não é com as estrelas. Às vezes aparece na Bíblia essa expressão exército dos céus, fazendo referência às estrelas. Mas aqui faz referência aos seres racionais do céu e aos seres racionais da terra. E ele opera, isso é poder. Ele age com, ele intervém, ele intromete. Ele faz a coisa acontecer naquela hora, naquele lugar. Irmãos, isso é puro poder de Deus. É isso que eu acho que Paulo viu, experimentou, quando ele escreveu assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é Deus agindo em todas as coisas. Então ele age em todos os instantes, sem ferir a lei da liberdade e sem ferir a lei da vontade. Você é 100% livre, você tem 100% a sua vontade, mas Deus é tão poderoso, tão intenso, tão grandioso, que Ele trabalha com as vontades livres e faz as coisas acontecerem. E a gente fica assim, né? Nós fomos lá, eu e a Sarinha, eu vejo isso, eu fico contando os meus exemplos, mas é porque eu vejo isso direto, né? Então a gente foi lá com o problema da Sarinha e a gente foi encaminhar o atendimento e a ressonância dela. Aí a primeira coisa que o profissional falou lá, o médico falou, você tem cartão do HC? Ah, não tinha. Está lá há 5 anos e não fez cartão do HC. Também nunca precisou, né? Graças a Deus. Ela falou, não, a primeira coisa que tem que fazer é cartão do HC. Aí fomos fazer o cartão do HC, uma fila gigantesca. Fizemos o cartão do HC. Aí ele falou assim, agora eu te dou um papel, você vai pedir a ressonância. Aí fomos pedir a ressonância. Aí o cara lá, o médico da ressonância, são residentes, né? Mas o médico veio, né? Primeiro atendente falou, só daqui 2, 3 meses. Aí eu peço tudo, irmãos, eu não tenho vergonha de pedir, eu peço tudo em qualquer lugar, eu entro em qualquer porta, se a porta tiver uma fresta eu empurro, eu entro lá. O máximo que pode acontecer é a pessoa mandar eu sair, né? Aí eu vi uma salinha assim, cheia de monitor, de exame, falei, ali é a sala dos exames. Aí a porta abriu, fui lá na porta, falei, olha, eu estou aqui com uma aluna aqui da escola e tal. Aí o residente levantou, foi lá, e falou assim, não, olha, ela é aluna. Não, eu vou ver o que eu posso fazer. A primeira falou assim, não dá para encaixar? Falou assim, doutor, não dá, 2, 3 meses, não tem jeito. Então eu vou ver o que pode fazer. Aí a moça falou, por que o senhor não põe na sua cota? Parece que eles têm uma cota lá de, sei lá como é que funciona. Aí ele saiu da sala, foi lá não sei aonde, voltou com outro exame, outro papel, falou assim, eu consegui colocar na cota. O seu exame vai ser dia 1º de abril. Hoje é que dia? Hoje é dia 24, então o exame será dia 1º de abril. Né? Tá lá no papel escrito, impresso pelo computador, agendado. Aí eu falei, doutor, é muito longe, não dá.
não dá para esperar dia 1º de abril. Eu queria antes. Falei, então você tem que falar com o fulano de tal, porque o fulano de tal é o chefe, só ele consegue antes. Falei, então vamos falar com ele. Ué. Aí nós fomos lá procurar o chefe. O chefe tinha saído para dar uma aula, gastou 3 horas para voltar, irmãos. 3 horas. Ficamos eu e a Sara sentados lá 3 horas. Ela com a muletinha dela ali, que a Malu emprestou, né, Malu? Sua muleta tá uma benção, né? É. Aí ficava esperando, o cara voltou, aí expliquei o caso, falou assim, vamos lá na ressonância. Aí fomos de novo na ressonância. Irmãos, isso abre a porta, espera, é o poder de Deus, é o Daniel 4:35, Deus agindo. Aí o cara entrou na sala lá, ele é o chefe, eu consegui para a semana que vem. Isso já tem 2 semanas. E conseguiu mesmo. Foi na mesma semana? Era terça-feira, ele conseguiu para quinta-feira. 2 dias. A única coisa que a gente teve que fazer foi esperar 3 horas. Você acha muito esperar 3 horas sentado na cadeira ruim? Para conseguir um exame que o outro, na cota dele... Bem, eu não sei se vai conseguir. Mas ele opera com a minha insistência, com a minha iniciativa, com a minha força de vontade. Ele opera com a disposição do cara parar o que ele está fazendo, sair do lugar, ir lá, encaixar o exame. Queridos, é Deus agindo o tempo todo. Quando a gente lê na Bíblia que Deus efetua em vós o querer como realizar, é isso. É Deus sendo o agente das coisas livres e das vontades livres. Isso é poder de Deus. Mas é um poder que envolve a minha ação. Se eu não ajo, Deus não vai marcar o exame dela para quinta-feira. Por quê? Porque o exame que a moça pode marcar é para daqui 2, 3 meses. Então vou esperar 2, 3 meses. Deus está presente e agindo à medida que eu coopero. Por isso que o versículo, lê de novo aí, Daniel, diz assim, Deus, lê aí, melhor do que eu tentar adivinhar. 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Irmãos, Deus trabalha com as ações livres. E isso é fantástico. Por quê? Porque cada um faz o que quer. E ele trabalha, cada um fazendo o que quer, para dar um resultado específico. Eu acho isso fantástico. E ao mesmo tempo, cada um é responsável pela ação que tomou. Seja ela errada, seja ela certa. Isso é uma lei. É uma lei relacional. É uma lei. Por que eu posso dizer que é uma lei? Porque quando a pessoa toma uma atitude errada, ela é punida. Tem responsabilidade, tem justiça. E a justiça só pode ser implementada se houver uma lei dizendo, isso que a pessoa fez está errado. Então o nosso Deus, no seu poder sobrenatural, foi lá e criou estas coisas. Ele criou o conceito das coisas, para que as coisas existissem. Então a gente fala assim, eu amo você. Ele criou o conceito do amor, mas ele criou essa ideia que é real. O amor se expressa. E ele criou a forma do amor se relacionar. Todas as coisas abstratas, que o nosso português chama de abstrato, foram criadas por Deus. E tem leis que as regulam. E aí que eu fico fantástico, eu acho fantástico. E isso me faz, sabe fazer o quê, irmãos? Descansar. É assim que eu vivo. Daniel, eu não pude mexer com aluguel de coisa para a igreja. Eu gostaria, eu gosto disso. Queria estar aqui, mas Deus não quis. Lá em Campinas, irmãos, tem umas 4, 5 igrejas para alugar. A igreja inteira. No bairro da Sarinha, Barão Geraldo, um bairro maravilhoso. Eu falei assim, não, eu podia mudar a igreja inteira para cá. Mas uns prédios lindos, sabe?
Eu fiquei com vontade de alugar. Depois eu fiquei com vontade de mudar para lá e abrir uma igreja lá, porque o bairro é tão bom, né? Mas não é aqui, está lá. E eu estou lá e não estou aqui. Mas o meu Deus está aqui operando em todas as coisas. Ele trabalha, se não achou o lugar até agora, é porque o Senhor não quer o lugar até agora. Ele tem outro lugar. Nós não temos uma nuvem aqui. Puf, a gente chega aqui e acende uma nuvem de fogo. Não. Nós temos um negócio chamado fé. Você, quando tem fé, você crê que Deus opera com os moradores da terra, com o exército dos céus. Quando você tem fé, o que você faz? Você descansa. Deus está no controle. Empresta o microfone para a Tereza ali que ela quer falar. Eu quero terminar esse assunto hoje para liberar os adolescentes domingo que vem. Ô Samuel, eu lembrei de uma metáfora que eu aprendi, nunca mais eu esqueci. E eu já passei para frente em várias ocasiões, conversando com as pessoas e falando para elas. Essa questão da operosidade de Deus e da gente também ser operoso sobre a fé. Eu acho muito legal a metáfora que a pessoa usou, até foi a Regina, nossa irmã aqui da igreja, um estudo que ela deu, maravilhoso, e eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, a fé é como a porta do shopping, igualzinho uma porta do shopping. A gente vai orando, vai pedindo a Deus, mas vai caminhando em direção àquela porta. Se, como você falou aí no caso da Sara, do exame da ressonância, se vocês ficassem parados e só confiados ali numa marcação daí a 2 meses, ela não teria feito esse exame. Mas vocês foram em direção àquela porta. E assim é a porta do shopping. Ela está fechada, mas você vai caminhando em direção a ela. Você vai caminhando. Se você parar a uma certa distância para esperar ela abrir, para você continuar caminhando, você nunca vai atravessar, nunca vai entrar dentro do shopping. Então, a fé é assim. A porta está fechada, mas você vai caminhando em direção a ela. Se não pisar, a porta não abre. Se você não chegar no momento certo, lá, no lugar correto, onde você pisa, de repente ela abre. Aí você passa. Mas você tem que ir em direção a ela. Se você fica parado esperando ela abrir a uma certa distância, nunca que você vai entrar no shopping. Nunca que você vai conseguir o exame. Nunca que você vai fazer o que Deus quer que a gente opere. Se ficar parado, não vai. A porta não vai abrir. Mas na hora que você vai em direção a ela, está fechado, você pisou no lugar certo, na hora certa, ela abre. Abriu. E aí você entra, e aí você consegue o exame, a gente consegue resolver, indo em direção a ela. É isso, eu lembrei dessa metáfora que a Regina contou, e eu nunca mais esqueci, eu achei maravilhosa. Muito boa, né? Obrigado, meu bem. Passa o microfone lá para o Daniel. Irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas gostam e querem vislumbrar um poder de Deus sobrenatural. O que é um poder sobrenatural? É um dom sobrenatural, vou falar dele agora. É uma cura sobrenatural. É uma multiplicação dos pães. Mas na realidade, o poder de Deus está em operação nas coisas mais simples do relacionamento humano. Nós devíamos ficar impactados quando a gente visse um ato de amor, porque um ato de amor é reflexo puro do poder de Deus. É o amor que Deus criou
obedecendo a lei do amor em ação, de uma vontade livre que o escolheu. É muito mais bonito do que lei da gravidade, do que pôr do sol. Por isso que o Senhor disse assim, toda a lei do Velho e do Novo Testamento resume em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu e você vimos amor, nós estamos vendo o quê? Poder de Deus. Quando a gente vir gentileza, poder de Deus. Quando a gente vir alegria, poder de Deus. E nós precisamos valorizar isso. A Tereza tem um aluno, vou contar essa experiência rapidinho, que ela tinha um aluno com paralisia cerebral. Esse aluno agora mudou de ano, então não é aluno dela mais. E quando ela me contou o ano passado, eu fiquei muito condoído por esse aluno e comecei a orar sem conhecer, nunca tinha visto o Johnny. E aí o ano passado, no final do ano, a Tereza falou assim, quebrou a cadeira dele. Ele não tinha cadeira em casa e quebrou a cadeira da escola. E eu estava lá em Campinas, eu saí para olhar outra coisa. Eu saí para olhar, na realidade, um negócio da Sarinha, da Unimed, que a gente tentou primeiro a fisioterapia pela Unimed, e aí eu aproveitei, sem querer, achei o escritório da PEC, que é tudo no centro, fui andar no centro, que eu estava mais à toa mesmo, e andando lá, eu passei na frente de uma casa, uma cirúrgica. E lá em Campinas, na realidade, não sei quais médicos conhecem, lá não tem uma casa cirúrgica, tem uma galeria, várias casas. Aí eu fui entrando e procurando cadeira para criança com paralisia cerebral e achei uma cadeira maravilhosa, top. Aí eu mandei um WhatsApp para a Tereza, falei, Tereza, a mãe do Johnny já conseguiu a cadeira? Ela só me conseguiu saber no outro dia, porque eu não tinha encontrado. Não conseguiu não. Aí eu mandei para a prefeitura, falei, peraí, eu pedi uma cadeira em janeiro, não é possível que eu não tenha cadeira. Falei, vocês não têm dinheiro para comprar uma cadeira? Aí a pessoa me perguntou assim, quanto custa a cadeira? Aí eu escolhi a cadeira mais cara, irmãos. Custava R$ 3.400. Eu negociei e saiu por R$ 2.800. Falei, custa R$ 2.800. Aí a pessoa falou, espera aí, tentou, não conseguiu o dinheiro, mas deu o dinheiro ela mesma do bolso dela. Aí eu fui, comprei a cadeira, trouxe no carro, né, da Sarinha, sexta-feira, e ontem eu e a Tereza fomos entregar. Irmãos, que lugar horrível. Parece, sabe, Vale do Jequitinhonha. É horrível. Nós perdemos, mas perdemos assim, no meio de umas poças, horrível. Negócio ruim. Não parece Brasil, pra você ter uma ideia. É ruim mesmo. Aqui na periferia da cidade, acaba o asfalto, você anda, e um monte de rua, cruzamento, e tudo no GPS. Tudo, mas só que não tem o lugar, entendeu? Você põe lá, não acha lugar, só tem as ruas. Aí nós ligamos o GPS, ficamos perguntando, mas chama a casa da pessoa. A casa da pessoa, irmãos, não estou brincando, 2/3 desse tablado aqui, né, Tê? 2/3 desse tablado. Um casal, 3 filhos, e ela está grávida do 4º. E um tem paralisia cerebral. Mas sabe o que eles têm lá? Amor. As crianças alegres, né? Tudo com o pé no chão de terra. A casa de tábua. Sabe tábua de construção, que sobra da construção? Sobra lá, o João vai construir, sobra a tábua dele, pega a tábua do Felipe, a pessoa pregou um monte de tábua. Mas lá naquela miséria tem uma lei criada por Deus chamada amor. Funciona em qualquer lugar do planeta, não precisa de dinheiro. Olha que coisa fantástica, irmãos. Isso é poder de Deus. É isso que Deus valoriza. Um dos frutos do diabo é fazer com que eu e você queiramos celular da moda, que a gente queira o carro da moda, o conforto da moda, porque aí a gente para de investir na lei das coisas espirituais para investir na lei das coisas materiais.
E aí eu perco a visão do poder de Deus, porque o poder de Deus está presente quando a gente vê as coisas mais simples. E nós cristãos somos enganados muitas vezes. Então nós precisamos retomar essa pureza. Onde você enxergar essa lei, a gente tem que valorizar. Mas eu quero terminar. Abra em Efésios 3:20. Eu encerro, aí eu libero semana que vem a turma dos adolescentes. Efésios 3:20. Pode ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, lê o 21 também. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Mas é bonito o seguinte: segundo o seu poder que opera em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu o poder de Deus operando em você? Posso perguntar? Você responder? Pensa aí. Vou te dar 15 segundos. Qual a última vez que você viu o poder de Deus operando em você? Não é isso que diz o texto? Segundo o seu poder que opera em nós. Quem quer falar antes de eu escolher? Dona Diva. Olha que benção, né? Dona Diva falou, para quem não ouviu, o fato de nunca ter caído, mesmo na idade dela, em lugar nenhum. É o poder de Deus operando, segurando a Dona Diva. Quem mais? Fala, Zezé. Como? Eu quero saber como. Eu quero um exemplo. Isso. Quem mais? Oi, T. É, por favor. Tranquilo, eu vi mesmo. É. Amém, isso mesmo. Quem mais? Fala, Aline. Quem mais? Marlene. Tá bom, fala baixo mesmo, mas não pode demorar. Te conheço. Ixi, deu o microfone. Ai, Senhor, tem misericórdia. Glória a Deus, Senhor. Na sexta-feira, a administradora do Gátimo
me chamou para eu almoçar na casa, porque tinham vários pacientes antigos de retorno. Todos eles eu conheço. E um paciente de Uberlândia, que até às vezes me dá carona para eu ir para Jocum, estava na casa na sexta-feira. Nós almoçamos juntos, tomamos café da tarde. Eu passei o dia no Gátimo e na hora do café da tarde, quando todos os pacientes se reúnem, é a oportunidade de eu orar e falar sempre uma palavra rápida para eles ali, de fé, de esperança, de gratidão. E esse paciente em especial, nós nos relacionamos bastante, porque é um casal de Uberlândia e faz 10 anos que ele faz acompanhamento. E foi um tempo abençoado de Deus. E quando eu voltei para casa, eu voltei com o meu coração um pouco entristecido pela situação do Valdir, dessa pessoa específica que eu estou dizendo. Mas foi um tempo muito bom que Deus nos proporcionou. No sábado de manhã, o Valdir foi internado e está em coma, já numa fase terminal. Poder de Deus. Irmãos, nós tendemos a confundir o poder operando em nós quando a gente pensa nos dons sobrenaturais. Também o poder opera ali. Quando tem um dom sobrenatural, quando alguém fala em línguas, quando alguém interpreta, quando tem uma revelação, quando tem uma profecia, isso é o poder de Deus operando em nós. Mas o poder de Deus opera em nós quando as coisas espirituais que Ele criou, que obedecem leis espirituais que Ele criou, nós deixamos estas coisas fluir. O poder de Deus opera em nós cada vez que o fruto do Espírito opera em nós. Porque tem os dons do Espírito. E normalmente Ele deu um dom para cada cristão. E aí cada cristão tem que buscar mais dons. Eu busquei e eu tenho mais dons. Tenho aí uns 6, 7 dons. Estou buscando mais. Quem busca tem os seus dons. Mas o fruto você pode ter todos o tempo inteiro. E cada vez que você expressa o fruto, o poder está operando em você. Cada vez que você faz uma oração, o Senhor te responde e você percebe, o poder está operando em você. Por isso, irmãos, deixa eu dar então uma nova interpretação para esse texto, para a gente encerrar com ele. 3:20 de Efésios. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Infinitamente é porque é toda hora. É hoje de manhã, é hoje de tarde, é hoje na hora do almoço, foi ontem. Não tem como contabilizar. Não é só porque você pede uma cura da artrite e ele cura a artrose e a tuberculose. Não. É o tempo todo você andando e agindo no Espírito. Eu vou falar a verdade, irmãos. Isso é avivamento. É você agir debaixo do poder de Deus, usando a sua liberdade. Não é você sendo uma marionete, como se fosse aquele trem lá do espiritismo. Como é que chama? Como se fosse o Espírito te fazendo sair da sua vontade e ele te manipulando. Não é isso. É você, com a sua livre vontade, agindo de acordo com aquilo que Deus quer. Porque você simplesmente escolhe estar debaixo das leis dele. Por isso que esse livro aqui é chamado de Lei de Deus. E esse livro aqui não é para controlar a física. Não é para descobrir a gravidade. Esse livro aqui é para controlar as coisas espirituais. É para tratar da alma. É para tratar do espírito. Então, o que esse livro aqui faz é tornar a lei das coisas espirituais, que não depende dele, tá? O livro não manda na lei que Deus criou. Tem lugar do mundo que esse livro nunca chegou. E a lei expressa lá do mesmo jeito que expressa aqui. Mas esse livro me permite entender as leis espirituais do poder
de Deus, agindo, operando. E aí, quando eu tenho consciência, eu falo, isso é ação de Deus. A pessoa que não tem, não sabe. Não sabe. Ontem, naquela casa paupérrima, o Johnny é amado. Os irmãos o amam. Eles sofrem. Porque eles não têm as condições que nós gostaríamos que eles tivessem. Mas talvez eles vivam melhor do que muita gente que tem condições muito melhores. Mas vive mal, vive emburrado, vive reclamando, vive acusando, vive sofrendo. Então, o que o Senhor faz nesse Efésios 3:20 é isso. Ele opera em nós segundo o poder dele. E ele pode fazer infinitamente mais. Você vai trabalhar achando que é só um trabalho e de repente fala, rapaz, Deus está aqui. Eu vou viajar hoje à noite e Deus está na parada. E você pode ser instrumento do poder de Deus. É isso que Deus faz. Fala, João. Presta o microfone para o João aqui e a gente encerra. Que eu tenho uma reuniãozinha rapidinha com alguns irmãos que já sabem. Esse infinitamente mais, então, pelo que você está falando, tem a ver com a frequência e não com o nível e a grandeza da obra que Deus faz. Não. Eu falei assim, eu quero dar uma outra interpretação, uma interpretação alternativa. Essa ainda continua. Daquilo que Deus ele faz mais do que a gente pensa. Você está esperando e de repente, foi muito mais do que eu pensava. Então eu dei uma outra interpretação para o infinitamente mais, porque a gente faz coisa demais, fala a verdade. A gente faz tanta coisa durante um dia só, que no final do dia a gente não lembra. Os homens, então, não lembram de jeito nenhum, né? Se o homem lembrar de 2 coisas que ele fez durante o dia, é muito, né? A mulher consegue lembrar de umas 30, né? Mas o homem não consegue. Então, se cada vez que você faz alguma coisa, você faz pelo poder de Deus, é infinitamente mais, entendeu? Porque ele, tipo assim, o infinitamente é essa ideia de frequência que você colocou, mas não é só isso. É uma alternativa de interpretação. Essa aí continua. Que Deus nos abençoe. Aí, Anselmo, semana que vem sua classe volta ao normal. E aí a gente volta para a apostila Minha Classe, tá bom, gente? Quem não trouxe a apostila, traz na semana que vem. Hoje à noite eu estou